Arnaldo treinou normalmente, o Náutico conta com o lateral direito para enfrentar a Ponte Preta, para o alívio de todo mundo. E imaginar, Atos, que há, sei lá, 2, 3 semanas uma notícia dessas iria deixar a gente bem preocupado, né? Hoje não mais, né? Veja só, eu continuo preocupado, viu? Assim, para o curto prazo, você sempre vai ter esperança para o próximo jogo. Mas a gente não pode achar que Arnaldo vai manter o que ele está fazendo nas últimas partidas, não, viu? Então, junto a isso, você ter Marcos Ítalo, que vem jogando de forma bizarra, o Náutico precisa contratar lateral direito também, pô. Precisa contratar, velho. Até porque esse jogador que tá indo bem, ele não é segurança por dois motivos. Primeiro, porque é Arnaldo, gente. Na maioria dos jogos do Náutico, ele joga mal. Ele tá bem no último recorte. Qual a garantia que ele tem de manter? E segundo, é que ele é um jogador que não aguenta jogar o jogo todo. Ele, no jogo passado, ele jogou 45 minutos. Ele nunca termina uma partida. Então a gente vai ficar só com o Arnaldo? É porque na minha cabeça eu tô excluindo que Marcos Ítalo existe da face da terra. Mas a diretoria do Náutico não deve ter visto nada demais em Marcos Ítalo nos últimos jogos. E aí, João? Quem diria, hein? Para o curto prazo, como a Atos falou, é uma ótima notícia. Eu fiquei com medo dele ter machucado. Realmente, ele está se mostrando ser, nessa nova fase aí, uma peça importante para o time. Não confio ainda. Não confio. Eu não confio nos próximos jogos de Arnaldo, sabe? Eu vejo ele fazendo um bom jogo e sempre fico em dúvida com relação ao próximo. Eu acho que é uma posição que é carente do clube. Eu acho que o Náutico precisa trazer na janela. Mas para esse jogo especificamente da Ponte Preta, que bom que ele não sentiu a lesão, porque Marcos Ítalo realmente não vem numa fase muito boa. Né? É uma fase muito ruim, na verdade, né? Trocou de treinador também. A função de Marcos Ítalo que ele fazia, fez a carreira toda, é outra, mesmo sendo lateral. Então, quando você faz essa troca, tem jogador que não assimila muito bem. Futebol é muito contexto. Às vezes, um jogador para a mesma posição serve para um e não vai servir para o outro, e isso vai interferir diretamente aí no desempenho dele. Marcos Ítalo, cara, ele não consegue distinguir uma bola de uma criança pequena. Se eu chegar uma notícia, ele chutou uma criança, eu vou dizer, normal, ele pensou que era uma bola. É uma capacidade cognitiva muito baixa, pô. Desculpa, com todo respeito a ele, mas não dá não. Eu, diretor de futebol, contrataria um lateral direito na hora. Na hora que eu visse, que eu me desse conta do que Marcos Ítalo é, eu contrataria um lateral direito na mesma hora. Vinícius, o atacante Vinícius, ele entrou na fase de transição. De certa maneira surpreendente, né? Uma vez que ele fez uma artroscopia na região do joelho esquerdo, e agora ele está iniciando, né, essa fase de transição, e agora a expectativa fica, né, por conta do retorno dele, né? Iniciou a transição no Náutico após 2 semanas dessa cirurgia no joelho. O que é que significa? Pelo menos na minha ótica, João, acho que meio de junho, ali talvez na partida contra o Maringá, ele já possa, quem sabe, voltar, né? Era isso que eu ia falar, Renato. Acho que contra o Maringá, Vinícius já deve estar liberado aí. É um cara que, pô, é o maior salário do elenco. Faz falta o Náutico ter ali. O Náutico tá revezando entre Marquinhos e Talicinho na ponta esquerda. Então, ter um Vinícius ali, um Kelvin do outro lado, realmente faria bastante diferença para a gente agora. Que bom que foi mais rápido. Vinícius está... Ele postou ao longo desses dias alguns vídeos no Instagram dele sobre o tratamento, o retorno, e realmente está sendo bem, bem rápido. Então, torcer aí para que ele volte no nível bom de futebol, que volte logo, porque é uma posição que a gente precisa demais. Eu acho que além disso, né, Atos, tem a questão física que eu acredito que ele também está aprimorando, né? Vou até emendar com o Wilson Cabus, que perguntou aqui se o protocolo que o Vinícius está sendo feito de forma certa ou atabalhoada. Veja, não tem como a gente saber, né, Wilson? Na verdade,
foi atabalhoado o diagnóstico dele. Não o diagnóstico sabia que era problema no menisco e tal, mas como ia ser, que tratamento ele ia passar. Se seria um tratamento mais conservador, se ia precisar de cirurgia. Tem um tratamento definitivo que demora na faixa de 3 meses, mas o campeonato já tinha acabado. Teve um certo bater cabeça ali, tá? No momento que Vinícius se machuca e faz os exames, ele acabou buscando outras opiniões fora do clube e tal, mas enfim, no final das contas parece que se reuniram as outras pessoas que ele foi se auxiliar junto com o departamento do Náutico, meio que eles em acordo ali chegaram a um tratamento que foi esse adotado aí, que tem essa previsão de 30 dias. Cara, acho que só resta torcer. Não é algo assim impossível de acontecer e de ser otimista, por exemplo, já respondendo o Cabuz também, de que ele volte e seja uma coisa definitiva, que fique saudável, porque menisco tem muito disso, tá? Menisco é um tipo de lesão que dá essa margem de você ter um certo otimismo. Eu diria, olha, é melhor um menisco do que, por exemplo, um grau 3 muscular. Um grau 3 fica muito mais suscetível a você passar mais tempo para voltar, porque o grau 3 rasga, né, o músculo, né, Renato? Aí, meu amigo, já é uma bronca. Em graus de lesão muscular. E fora que você pode ter outra depois que voltar, enfim, sempre acontece. Então, eu tô me apegando aí nesses 30 dias e tomara que volte. Tem informação na Ponte Preta, João? Tem. A Ponte, não sei se são as melhores informações do mundo para a gente, não, mas a Ponte Preta, como o Matos falou, é um dos times que são favoritos ao acesso aí. Tem uma folha altíssima, tem jogadores de Série B jogando a Série C. Tá invicta fora de casa nessa Série C. A única derrota foi essa para o Brusque, né, que foi dentro de casa, mas fora ainda tá invicto. A parte boa é que perderam talvez o jogador mais técnico da competição, seja o Dudu, o volante, foi expulso no jogo passado contra o Brusque. Então, assim, vai ser um jogo extremamente difícil, talvez seja o jogo mais difícil que a gente tenha na competição, mas é importante aí que saia a vitória para o Náutico continuar nessa maré positiva, né? Uma vitória é extremamente importante para manter o ânimo e até para a gente se colocar no G8, já numa rodada, meu irmão, a gente não estava para chegar perto do G8, né? Só conseguia nas últimas rodadas. Agora a gente já tem a possibilidade de entrar nesse G8. O clima muda completamente. Ficar no G8 é mais fácil do que entrar. E a gente já ficaria numa possibilidade de, se ganhar da Ponte Preta, com 50% dos pontos, a gente chegaria nos pontos suficientes para classificar para a segunda fase da Série C. Então é um jogo aí que eu vejo como chave para a competição contra um adversário dificílimo, mas vai ser isso, velho. Se a gente quiser subir, tem que ganhar de adversário difícil também. E aí é aquela coisa, né? O Náutico tem a chance, né, de emplacar uma sequência, porque o Náutico pega a Ponte Preta, depois pega o ABC fora. O ABC não tá também com grande regularidade, né? Tá vendo o mesmo jogo que eu, né, João? Tô vendo. Não tá com aquela regularidade toda. Então, assim, o Náutico tem a oportunidade, se conquistar a vitória contra a Ponte, de buscar também uma vitória contra o ABC. Então, são duas partidas que elas têm um peso absurdo. E veja, o que eu tô dizendo aqui, pessoal, não é que o Náutico deve buscar uma vitória contra o ABC fora para engrenar de vez na competição. Não. A gente tá falando de correr atrás do prejuízo, porque a gente tá no prejuízo ainda. A gente ainda tá no prejuízo. O Náutico, ele empatou com o Brusque, empatou com o Botafogo. Então, assim, a gente tirou um prejuízo vencendo o Ipiranga. Precisa ainda ganhar contra a Ponte, ganhar mais um jogo fora para tirar o prejuízo do Botafogo. E aí a gente estabiliza. Pelo menos estabiliza no campeonato. E aí vai buscar ter aquela regularidade jogando dentro dos aflitos e beliscar ponto fora. E aí a gente vai ter um campeonato
mais viável para buscar essa classificação. Escalação do Náutico: Muriel, Arnaldo, Ryan, Carlinhos e Igor Fernandes. Auremir, Marco Bigode, Patrick Alain, Marquinhos, Bruno Mezenga e Kelvin. Esse é o provável time do Náutico. Eu não acho que Igor Pereira vai ser titular nesse jogo não, né, gente? O que vocês acham? Não. É o time esse daí, pô. O bom é que nesse time aí ficou sem nenhum Marco Antônio, tá ligado? Tinha 2, agora não tem nenhum. É Marco Bigode e Marquinhos. É verdade. A única dúvida aí seria... Não, acho que tem dúvida nenhuma, não, time esse. É isso aí, pô. É isso aí. Acho que não vai mudar, não. Se Igor Pereira tivesse entrado e feito uma baita partida contra o São Paulo, talvez ele assumisse a vaga aí de novo. Mas sem isso... Eu fiquei sabendo que ele ficou meio chateado com... Eu não sei de qual jogo, alguma escalação que teria vazado. Mas a escalação do Náutico tão óbvia, pô. Ultimamente a gente acerta a escalação sem saber a informação. Quando é informação, a gente diz. Mas agora mesmo, eu não tenho informação nenhuma. É 90% de ser essa daí, pô. Isso é bom, né? Que a escalação seja óbvia.